Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, para mais uma aula do curso de Introdução a EAD, é o AVA. Essa é a nossa aula 7 e dia 15 de abril de 2023. Vamos ao conteúdo obrigatório da aula, pessoal. Então nessa aula nós trabalharemos o conceito de AVA, tá bom? Que vocês já conhecem, já utiliza, por exemplo, o Moodle, o ambiente que nós usamos. Mas AVA é a sigla de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Existem diversos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. Então, o material obrigatório, que já vou mostrar para vocês, está no Moodle, é a leitura deste artigo aqui, que já consta no AVA. Tá bom, pessoal? Lê o artigo e vou descer, na terça-feira, quarta-feira, dia 18, vou descer o questionário lá para vocês, tá bom? Um aviso para o pessoal de Araguaína. Nós teremos aula presencial no dia 22/4 desse ano, né? Então, só lembrando que estava prevista uma outra data, mas tivemos alguns problemas aqui, tá? Na reserva de carros, e aí isso ficou marcado para esse dia aqui. Então, atenção aí, pessoal. Quem puder ir lá assistir a aula presencial, será muito importante. Momento para trocarmos informações, trocarmos conhecimentos e nos conhecermos, ok? Dito isso, vamos falar rapidamente aqui, pessoal, sobre alguns AVAs, sobre alguns ambientes de aprendizado, tá bom? Virtual, porque na presença do computador, na era da internet, tá, pessoal? Então, o Moodle, que nós já conhecemos, nós já utilizamos, já vou mostrar para vocês alguns recursos do ponto de vista do professor, né, que vocês acessam como aluno, tá bom? Tem um Teleduc, tem um Camilo e outros aí. Não vou ficar lendo, tem diversos outros. Também vou mostrar alguns outros aqui na prática para vocês, tá bom? Pessoal, o Moodle é muito conhecido, às vezes usado como sinônimo de AVA, mas tem que fazer essa diferença. O Moodle é um dos ambientes que existem. Existem diversos, alguns particulares, de alguma universidade, por exemplo, tá? Paga, que só eles utilizam. Outros gratuitos, como o Moodle, por isso que nós acabamos utilizando o Moodle. Uns mais específicos, por exemplo, para o curso de medicina, outros, mais gerais um pouco. E daí, cada instituição, cada professor vai ver aquele que melhor se adapta. Então, ambiente virtual nada mais é que o espaço reservado para o professor postar o material, entrar em contato com o aluno, aquilo que a gente faz já nessa disciplina, né? Um espaço reservado, por exemplo, fórum, onde o aluno pode conversar com os próprios alunos, ou com o professor, ou com o tutor, pode ser postado vídeo. Então, é um ambiente virtual de aprendizado, né? Ou seja, uma sala virtual com recursos digitais, claro. E o Moodle é um dos exemplos, bastante utilizado, principalmente por ser gratuito e por cada instituição poder também fazer algumas configurações, tá bom? Poder dar uma cara da instituição. Por isso que às vezes você entra no AVA, no Moodle de uma universidade, parece que é diferente do Moodle de outra, porque tem algumas configurações que podem ser feitas, tá bom? Um exemplo bem legal aí, para quem quiser utilizar para as turmas, quem estiver na sala de aula futuramente, é com o recurso do Google, Google Classroom. Nada mais é que um ambiente virtual. Você pode criar turma, tá bom? Já utilizei na época da pandemia, por exemplo. Pode colocar alunos daquela turma sua, tá bom? Quiser dar aula particular também, uma coisa mais profissional, por exemplo, você pode colocar as tarefas, PDFs, fazer questionários. Os alunos têm um ambiente de enviar a tarefa, assim como vocês também podem enviar aqui, tá bom? O professor tem o controle de quem realizou, tá bom? Isso tudo em um ambiente só, tá bom? Então, um recurso que compensa dar uma olhadinha aí. Já vou adiantar aqui o material complementar, Na terça-feira ou quarta, dia 18 mais ou menos aí de abril, eu vou descer material, mas o assunto é sobre as bibliotecas digitais, ou os repositórios de arquivos, tá bom? Deixa eu sair um pouquinho aqui, vamos aqui que eu quero mostrar esses recursos. Primeiro, vou falar do AVA. Aqui está o AVA, o Moodle que nós usamos aqui na UFT, e essa aqui é a versão do professor. Vou só criar alguns exemplos aqui. Aqui eu estou editando, por exemplo, a aula 7, que é essa aula que eu estou gravando. Depois vocês vão ver prontinho aqui. Então aqui eu posso adicionar tópicos, não vou fazer tudo, só para vocês terem uma ideia, tá bom, pessoal? Aqui eu posso adicionar um recurso, por exemplo, os recursos que eu posso adicionar para vocês. Então arquivo, um PDF, o artigo, por exemplo, que eu coloquei para vocês,
tá bom? Chat, bater papo com o aluno, as enquetes que eu já coloquei para vocês também, tá? Tem várias coisas aqui, né? Um glossário, tipo um dicionário que o professor pode criar com o aluno, links, tarefas, quando a turma é pequena, no caso de vocês não fiz isso, são 150 alunos aproximadamente, então fica muito difícil corrigir isso tudo, questionários que eu uso com vocês, então tem diversos recursos aqui que eu posso colocar. E aqui, de novo, pessoal, é só para ter uma ideia, para vocês verem como que é o Moodle, a versão do professor. E aqui eu posso adicionar tópicos, que são as aulas, né? Por exemplo, aula 7 é um tópico, isso avisa é outro tópico, e daí por diante. E o professor vai configurando isso daqui tudo, tá bom? Então, bem legal. Deixa eu só mostrar mais um recurso para vocês aqui, né? Como se eu estivesse colocando aqui, ó, rapidinho. Vou adicionar aqui o questionário. Então, quando o professor escolhe aqui o questionário, tem uma série de configuração que o professor faz, né? O nome aqui, vamos supor, questionário 7, rapidinho, tá? Depois eu corrijo aqui, vou colocar aqui questionário 7. Posso escrever aqui, de novo, só por curiosidade, só para vocês verem como é que é. Informações de data, quantidade de vezes, eu coloco para vocês lá, por exemplo. Deixa eu só aumentar o zoom aqui, tá um pouco pequeno esse zoom, né? Para ficar mais fácil um pouco. Vou dar um Ctrl mais aqui. E aqui, ó, que legal, deixa eu tirar essa aba aqui. Coloca aqui a duração. Tá? Então, eu posso habilitar aqui e aqui, colocar uma data máxima. Então, o aluno só responde aqui. É o que eu faço com vocês. Tá bom? Aqui eu posso configurar a nota. Tá bom? A quantidade de vezes, geralmente eu coloco 2 ou uma vez aqui. Aí vai depender do professor. O método, se é a nota mais alta, a nota média. Tá bom? Tem várias configurações. Então, saber configurar o Moodle é importante. Ou o ambiente virtual, qual for que você esteja utilizando. Aqui tem o layout que eu posso falar sobre as páginas, como que vai aparecer para o aluno. Então, a gente vai configurando aqui tudo que precisa. O limite de tempo, geralmente eu coloco aqui, por exemplo, 1 hora, senão o aluno pode fazer, né, durante toda a semana, tá bom? Então, é assim. E aí, terminou, vem aqui e visualiza aqui, ó, salva e mostra, tá? Vou salvar aqui só para ver, depois eu deleto, ok? E aí tá aqui, ó, e posso começar a colocar as questões. Vamos colocar, só para exemplificar, aqui eu coloco nota máxima das questões. Aqui eu posso adicionar vários tipos de questões, por exemplo, ó, vou adicionar aqui, ó, uma nova questão. Só para exemplificar, viu, pessoal? É óbvio, se você for trabalhar, tem que fazer um curso, tem que pesquisar, tem que ir no YouTube, ver dicas, né? Então, de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, de dissertação, escrever mesmo. Aí você vai depender, né, da turma, da disciplina. Então, tem N tipos de questões aqui que nós podemos fazer. Bastante questões, tá bom? E é óbvio que, dependendo do tempo, você pode fazer questões mais elaboradas, por exemplo, de arrastar e soltar a imagem, tá bom? Numa outra oportunidade, posso mostrar de outras disciplinas, questões que eu fiz bem bacanas aí. A gente esbarra naquilo que nós já conversamos nas aulas anteriores, questão do tempo do professor, tem muitos afazeres, tamanho da turma, com 150 alunos, então isso tudo tem que ser levado em consideração no nosso caso aqui, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar falando das bibliotecas digitais, nada mais é que um ambiente como se fosse uma biblioteca mesmo, física, só que é virtual. Aqui é o da UFT. Cada universidade, tá? Principalmente as federais, tem o seu repositório. Da UFT está aqui, ó, só digitar repositório.ft.edu.br. E aqui você pode pesquisar as monografias, pode pesquisar dissertações, tem várias coisas aí, tese, dissertações, ó, tá bom? E aí é um lugar onde você tem facilidade para pegar material bibliográfico. Rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, um site aqui é uma pesquisa, né? Para vocês verem umas outras plataformas de ensino, outros ambientes virtuais. Só para ver que tem bastante recurso aí que a gente pode utilizar, né? Então, tem aqui, ó. Nesse aqui são 10, tá? Então, Ed App. Não vou ler um por um, só para mostrar para vocês, tem outros. LearnOrgs, tá? Um nome geralmente em inglês, dá para ver que não são sites produzidos aqui no Brasil, né? Não são ambientes criados, programados, né, por brasileiros. Tem alguns, mas ainda estamos começando, estamos patinando isso daí. Eu, particularmente, não conheço um de grande escala que é utilizado muito. Pode acontecer de ter, mas ainda são mais simples, né? Por exemplo, o Moodle é de fora, pelo próprio nome. Então, tem vários aí. E aí, de novo, pessoal, vai depender do que você vai utilizar, do que você quer fazer, né? Tá bom? O Moodle resolve bastante. E aqui está o artigo, só para a gente dar uma olhada, o artigo que eu coloquei para vocês, tá bom? Um artigo de 19 páginas aí. Então, vai ler sobre os ambientes virtuais de aprendizado, tá bom? Lembrando que é uma leitura acadêmica, tá, pessoal? Com referências, por isso que tem que ser artigo,
tá? Esse tipo de pesquisa aqui, só para fechar de vez aqui, vale para você como informação, tá bom? Mas não é uma informação acadêmica, digamos assim, não tem o mesmo rigor. Aqui não, né? Como nós estamos num ambiente acadêmico, tem que ter o rigor, tá bom? Então aqui tem todas as informações que vocês precisam, todas as fontes, as referências, e é bom vocês sempre pesquisarem livros, artigos, tá bom? Já para ir pegando também essa técnica da escrita, da leitura, tá bom? E lá no final a lista de referências. Vocês vão ler isso aqui, ok? E aí, lá para terça ou quarta-feira, eu vou descer o questionário. Então tá aqui, ó, por exemplo, só para fechar aqui. Óbvio que aqui não é aula de escrita acadêmica, mas já serve para a gente ver, né? Os artigos, as referências aqui, ó, tá? Então tem vários artigos aí que vocês podem utilizar também para conhecimento. Então, pessoal, é isso a nossa aula. Até a próxima. Bons estudos a todos vocês, ok?